Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 4. Tá? Esse exercício a gente também vai discutir, muito parecido com o exercício 3, a gente vai discutir a relação entre densidade e temperatura. Então ele fala assim, um líquido tem uma densidade ρ0. Mostre que a variação de densidade com volume obedece a esta relação aqui. Δρ dividido por ρ0 vai dar menos beta vezes ΔT, onde beta é o coeficiente de expansão volumétrico. Dica: na dedução, despreze termos da ordem de Δρ². E aí ele pergunta qual é o significado físico do sinal negativo, e aí ele pede para a gente usar essa fórmula para a gente fazer umas continhas aqui. Tá? Então vamos lá. Bom, no último vídeo, no exercício 3, eu deduzi com vocês essa fórmula aqui. Então eu não vou repetir a dedução aqui. Acompanhem lá no vídeo como que eu deduzo essa expressão aqui, que é como a densidade numa temperatura T se relaciona com a densidade numa temperatura ρ0, quando ΔT é T menos T0, a temperatura final menos a inicial, no caso. Tá? Então, essa é a relação que eu apresentei para vocês na última aula. Tá? Na última aula não, no último vídeo, no último exercício. Tá? Eu deduzi essa relação lá. Bom, e aí o Δρ é simplesmente ρ menos ρ0. Tá? Então, substituo no lugar do ρ esta expressão aqui, e aí eu posso pôr o ρ0 em evidência, e aí fica 1 menos 1 sobre 1 mais beta raiz de t. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar este termo aqui, ó, 1 sobre 1 mais beta ΔT, e escrever dessa forma, 1 mais beta ΔT elevado a menos 1. Tá? E é esse menos 1 aqui, é esse menos 1 aqui. E aí a gente vai usar uma propriedade, uma expansão binomial. Não sei se vocês conhecem essa expansão. Em física a gente usa muito ela. Tá? E você pode testar ela. Tá? Por exemplo, pega 1.1 e eleva a quinta. Pega na calculadora 1.1 e eleva a quinta, vê quanto que dá. E aí pega e faz 1 mais 5 vezes 0.1, que dá 1,5. Você vai ver que 1.1 elevado à quinta é quase 1,5, é muito perto de 1,5. Essa aproximação é muito razoável. Tá? Essa aproximação é 1 mais x elevado a n, é simplesmente 1 mais nx, quando o x é muito menor que 1. Basicamente o que a gente está fazendo aqui é desprezando termos de ordem x², x ao cubo, de ordem superior a x². Porque x é um número muito menor que 1, então x² vai ser muito pequeno, x ao cubo vai ser menor ainda, então a gente pode desprezar esses termos. Essa aproximação, obviamente, só vale se x for muito menor que 1. Se x for 2, é óbvio que essa aproximação não vale. Por exemplo, se x for 2, isso aqui dá 3, e aí 3 ao quadrado é 9. E se você botar aqui, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. 5 não é perto de 9. E aí a aproximação já está falhando. Tá? Então, para essa aproximação ser razoável, x tem que ser um número muito menor que 1. E nesse caso, é isso que a gente vai usar. Tá? Esse cara aqui é um número muito menor que 1. Porque beta, qual a ordem de grandeza de beta? Beta é 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 6. E ΔT vai ser no máximo 100, 10 ao quadrado, coisas assim. Então isso aqui com certeza vai ser da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3. E 10 a menos 2, 10 a menos 3 é muito menor que 1. Então eu posso usar aproximação. Quando eu usar aproximação, o n é menos 1. Então ele cai aqui, ó. 1 mais nx, 1 mais menos 1 vezes x, que é o beta ΔT. Fica 1 menos beta ΔT. E esse 1 aqui fica aqui. Esse 1 corta com esse 1 e a gente cai exatamente na relação que ele queria que a gente mostrasse. Δρ sobre ρ0 igual a menos beta sobre ΔT. E aí tem uma coisa bem legal aqui que ele pergunta qual o significado do sinal negativo. Bom, esse sinal negativo significa que se ΔT for positivo, Δρ é negativo. Ou seja, se a temperatura aumenta, a densidade diminui. É isso que essa relação que o sinal de menos significa. O aumento de temperatura faz com que a densidade diminua caso o beta seja positivo, que é o usual. Pode acontecer do beta ser negativo e isso mudar completamente a história? Pode. A água entre 0 e 4 graus tem esse comportamento esquisito. Quando você pega a água entre 0 e 4 graus e você esquenta ela diminui de volume. Logo, ela aumenta de densidade. É um comportamento anômalo que a água tem nessa faixa de temperatura. Mas, usualmente, os coeficientes de expansão eles são positivos, tá? Normalmente. E aí, eles sendo positivos,
ΔT positivo implica Δρ negativo, ou seja, aumento de temperatura implica diminuição de densidade, porque o volume está diminuindo. Está aumentando, quer dizer, desculpa. O volume aumenta, a densidade diminui. Beleza? Bom, aí ele pede no item B, ele fala, quando a água está a 4 graus, a densidade é tanto. Quando a água está a 10 graus, a densidade é tanto. Qual é o coeficiente de expansão volumétrico da água nesse intervalo de 4 a 10 graus? Ora, é só substituir. O Δρ vai ser essa densidade menos essa. O ρ0 é a densidade inicial, igual a menos beta vezes a variação de temperatura, que foi 6. E aí, fazendo a conta, a gente encontra um valor para beta, 5, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Reparem que nessa faixa aqui eu aumentei a temperatura e a densidade diminuiu. Então aqui a gente está tendo um comportamento normal, um comportamento razoável de ao aumentar a temperatura, a densidade diminuir, porque o volume aumentou. Né? Então aí a gente encontra um beta positivo. Se ele tivesse fornecido para a gente o intervalo entre 0 e 4 graus, aí a gente, fazendo essas contas, provavelmente a gente encontraria um beta negativo, que foi o que eu comentei agora há pouco com vocês. Tá? Mas ok, então um exercício bem legal, tá? Esse exercício foi bem divertido de fazer, entender. Inclusive, gente, esse problema ele mostra pra gente uma forma da gente calcular o coeficiente de dilatação dos materiais, né? A gente mede a densidade em função da temperatura e a gente vai pegando intervalinhos de temperatura muito pequenininho, por exemplo, de 4 a 5 graus, qual foi a variação da densidade? De 5 a 6 graus, qual foi a variação da densidade? E a gente usa essa fórmula aqui, ó, a gente vai conhecer o Δρ, o ρ0 e o ΔT para achar o beta em cada um desses intervalinhos. Né? E aí a gente consegue saber o coeficiente de dilatação, de expansão volumétrico de cada substância em cada temperatura, em diferentes temperaturas. Tá? Então, essa expressão aqui é uma expressão muito legal e com uma relevância muito grande, tá? Para a gente relacionar os coeficientes de dilatação com temperatura e densidade e tudo mais. Tá? Quem estudar termodinâmica mais a fundo vai aprender que existem aqui expressões para os coeficientes de expansão que são desse tipo. Né? Se alguém aí estudar termodinâmica em mais detalhe vai aprender, vai ver que tem muita coisa legal que sai disso aqui. Tá? Bom, e aí só um comentário extra, gente. Tem como a gente chegar nessa mesma expressão aqui usando o cálculo. Tá? Basicamente o que a gente faz é o seguinte, a gente define o ρ como m sobre v, e a gente deriva ρ com relação a t, supondo que a massa é constante. Tá? Para fazer isso, a gente usa a regra da cadeia. Tá? A massa é constante e o volume depende da temperatura. Então, a gente deriva o ρ com relação ao volume, fica menos m sobre v quadrado, e multiplica pela derivada do volume com relação à temperatura. Tá? Então, isso aqui é simplesmente dρ dt é dρ dv vezes dv dt. dρ dv é isso aqui, menos m sobre v2. Fácil de perceber isso. Bom, acontece que o dv dt é simplesmente v beta, porque essa é a relação diferencial para dilatação térmica. Não é, a expressão que a gente tem não é ΔV igual a v beta ΔT. Escrevendo isso de forma diferencial, né, para variações de volume infinitesimais e variações de temperatura infinitesimais, a gente tem essa relação aqui, dv dt igual a v vezes beta. Tá? Inclusive, por exemplo, se você tiver um coeficiente de dilatação que depende da temperatura, que varia com a temperatura, para você encontrar a variação de volume, você precisa fazer uma integral de beta v dt. Na verdade, seria uma integral de dv sobre v, de um lado, e do outro lado a integral de beta ΔT, beta dt, desculpa. Tá? Se você tiver uma situação que beta varia com a temperatura, né, você tem que fazer dessa forma para resolver o problema. Tá? Para encontrar a expressão da variação do volume. Mas isso aqui eu estou passando um extra. Tá? Bom, e aí eu posso substituir então o dv dt por v beta. E aí fica ρ igual a menos m sobre v quadrado vezes v beta. Bom, o v corta com esse quadrado aqui, aí sobra um m sobre v, que é exatamente o ρ. Então fica dρ dt igual a menos ρ beta. E aí eu passo o ρ dividindo e o dt multiplicando, eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, dρ sobre ρ igual a menos beta dt, que é exatamente essa relação aqui, só que aqui escrito em forma diferencial. Tá? Então, uma outra forma bem interessante de chegar nesse resultado, usando aqui um pouquinho de cálculo. Beleza? Então é isso, gente. Esse é o exercício 4, tá? De novo, vou repetir, se vocês tiverem qualquer problema, tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que eu ajudo vocês a entender alguns pontos aqui que podem não ter ficado
muito claro, beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.